Olá, eu sou Roseli, eu sou terapeuta Theta Healer, sou terapeuta de saúde integrativa sistêmica e eu estou aqui hoje para conversar com vocês, explicar um pouco sobre as nossas mentes e a forma na qual o Theta Healer trabalha com o nosso subconsciente, ressignificando as questões da nossa vida, trazendo para o nosso consciente. Para entender melhor, eu vou trazer os conceitos que, segundo Freud e Jung, eles são psicanalistas e foram eles que fizeram uma subdivisão das nossas mentes. Jung dividiu as nossas mentes como um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. E Freud fez uma divisão um pouco diferente, dizendo que nós temos um consciente que ele chamou de ego, um inconsciente que ele chamou de id e um inconsciente coletivo que ele chamou de superego. Baseado nessas informações, mais ou menos em 1900, um jornalista chamado Ernest Hemingway, ele muito conhecido, esse jornalista, por pegar várias informações da época e transcrever essas informações em pequenos textos ou desenhos, onde ele conseguia representar aquelas histórias e os textos grandes em informações mais rápidas. O que ele fez? Ele pegou as classificações das nossas mentes, tanto de Jung quanto de Freud, e representou essas mentes num iceberg. O que vem a ser um iceberg? Iceberg é uma montanha de gelo que se solta das calotas polares e fica boiando nos oceanos. Como que esse iceberg se comporta nos oceanos? Exatamente dessa forma. Uma pequena parte dessa montanha fica na superfície da água e o restante dessa montanha, ela fica submersa à água. Então ele representou as nossas mentes nesse iceberg. E essa pequena parte que o iceberg representa, que é a parte superior dessa montanha de gelo, ele representou o consciente, o ego, que é os 5% que nós temos de consciência, que utilizamos o nosso cérebro. E o restante dessa montanha de gelo, ele representou como sendo o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Aí, o que seria esse consciente que ele representou aqui nesse iceberg? Esse consciente é o que nós chamamos da nossa mente. Aquilo que pensamos, a razão que temos no nosso pensamento, a forma na qual organizamos a nossa vida, a forma na qual planejamos o nosso dia a dia, os objetivos que colocamos em nossa vida para serem atingidos. Isso é o consciente, aquilo que pensamos, aquilo que organizamos, que está aqui no lobo frontal. E o restante do cérebro que ele coloca como sendo o inconsciente, que seria o inconsciente pessoal. O que seria o inconsciente pessoal? Todas as informações que adquirimos dos nossos pais, das nossas famílias e da sociedade, desde que nascemos até os dias de hoje. Então, questões que vamos absorvendo do que todos falam e muitas vezes nem sabemos que nós absorvemos aquilo, nem sabemos que temos aquilo guardado no nosso inconsciente pessoal, que são medos, dores, alguns hábitos que temos, que se a gente for observar nem é nosso, é do pai, é da mãe, né, do avô, tristezas, traumas, inseguranças, ansiedades, bloqueios, angústias, crenças limitantes. E o inconsciente coletivo
nós trazemos todas as memórias dos nossos antepassados. Então, tudo que os nossos antepassados tinham como hábitos, medos, angústias, inseguranças, traumas, tristeza, dores, raivas, ressentimentos, tudo isso está guardado no inconsciente coletivo. E onde? No nosso subconsciente, no nosso inconsciente. E Hemingway, ele coloca dizendo o seguinte aqui, que muitos hábitos que nós temos, muitas atitudes que temos no nosso dia a dia, muitas vezes nós fazemos sem estar consciente daquilo. Fazemos, né? O nosso inconsciente guarda todas as informações da nossa vida. Então, se nós todos os dias fazemos o mesmo caminho para o trabalho, para a escola, sempre fazemos o mesmo caminho, nós paramos de pensar naquilo que estamos fazendo, fazemos no piloto automático. Isso que a gente chama de piloto automático. Fazemos sem a consciência. O nosso inconsciente já sabe o que ele tem que fazer. Piloto automático é muito característico assim das mulheres. Por quê? As mulheres chegam em casa do trabalho, vão fazer janta, lavar roupa, lavar louça, colocar filho para tomar banho, fazer a organização de alguma coisa da casa e faz. Quando viu, já fez e não sabe nem como fez muitas vezes. Simplesmente fez. Isso é o piloto automático. Ele coloca aqui também que quando esse é o piloto automático, esses hábitos, muitas vezes acabam interferindo na nossa comunicação com as outras pessoas, né? Ou em decisões das nossas vidas, né? O falar sem pensar. Então, alguém te questionou de alguma coisa, você não pensa, você responde, aquele ímpeto de fazer, né? E muitas vezes se dá mal com isso. Então, ele coloca aqui que esses atos que fazemos sem o nosso consciente estar participando dele, quem está participando é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, né? Que é representado aqui por todo esse espaço, não somos nós agindo, e sim o nosso inconsciente agindo. E aí, as questões que nós temos no nosso dia a dia, às vezes uma dificuldade financeira, ou um medo, ou está passando por alguma questão de relacionamento, isso tudo, se nós, ou alguma doença física também, ansiedade, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida e chegarmos no momento onde se deu o start dessa doença, desse medo, dessa ansiedade, nós ressignificamos ela, porque trazemos para o nosso consciente e ressignificamos ela. Quando isso acontece, ela deixa de ser problema na vida. Então, o que o Theta Healing faz? Essa técnica do Theta Healing, como é que nós acessamos essas informações? Bom, com o Theta Healing, nós sempre trabalhamos em estado Theta, que é um estado quase que estado de sono, né? Aquela fasezinha entre o acordado e o estar dormindo. Nós trabalhamos nessa faixa, estado Theta. Com esse estado Theta, nós levamos o cliente também nesse estado e fazemos com que ele acesse o seu subconsciente, buscando informações para saber o porquê dessa questão que hoje ele está trazendo para o tratamento. Então,
insegurança, segurança do quê? Então, a gente começa a buscar no subconsciente as questões referentes a essa insegurança. Chegou no momento que deu o start dessa insegurança, nós ressignificamos a questão em si, trocamos a questão do que era para uma questão boa, então ressignifica essa questão e baixamos vários downloads. Então, ensinamos o corpo, o sistema, as células, o nosso DNA a conhecer novos pensamentos, novas atitudes, novas vibrações, novos sentimentos. Então, quando a gente ressignifica toda essa insegurança, ou o medo, ou o porquê que se iniciou a doença física, ressignificou, o organismo passa a viver de uma forma diferente. E quando nós fazemos isso, nós instalamos nas células do nosso corpo. Aí o que acontece? Os nossos dias começam a ser diferentes, porque começamos a enxergar a vida de uma forma diferente, as questões de uma forma diferente. A insegurança que existia por determinado motivo, ela deixa de existir, né? Então o organismo, o corpo, as células começam a vibrar em outra sintonia, numa sintonia mais elevada, numa frequência de harmonia, numa frequência de alegria, numa frequência de segurança, de confiança. E a partir daí, a vida da pessoa, naquela questão que ela trouxe e várias correlacionadas a ela, começam a mudar. E ela começa a ter insights na vida dela, após essa ressignificação, após todo esse desenvolver das trocas e dos downloads que foram instalados na pessoa, e a vida dela muda, né? E uma sessão dura em torno de 1 hora e meia, depende muito do cliente e da questão que nós estamos trabalhando. Espero ter tirado dúvidas. Para quem não conhece, o Theta Healing é uma excelente oportunidade, né? E quem está passando por qualquer questão aí que por algum motivo está freando a vida, procure um terapeuta. Tenho certeza que você vai gostar muito da técnica e ressignificar a vida e ter novos horizontes, né? Muito obrigada, gratidão imensa por ter me ouvido. E se o vídeo fez sentido para você, repasse, compartilhe e dê o joinha e o ok. Muito obrigada. No meu canal vocês vão encontrar vários vídeos falando sobre saúde integrativa sistêmica de uma forma geral e várias questões sobre o Theta Healing também. Gratidão, muito obrigada.